Bom, e para você que procura aí uma ferramenta para a solução de PPM do seu escritório de projetos, né, para a solução aí de gerenciamento de portfólio e projetos, essa daqui é uma das principais soluções, uma das principais ferramentas, na verdade, né, que supre essa solução, né, é o Project Online da Microsoft. É uma das ferramentas mais utilizadas hoje, mais difundidas no mercado, tá? Tem outras que estão nascendo agora, né, tem outras que estão sendo criadas, inclusive pela própria Microsoft, mas hoje essa daqui, o Project Online, ele ainda é uma das ferramentas mais utilizadas aí para controle de projetos e portfólio, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente para quem não conhece, entender quais são as principais funcionalidades dessa ferramenta, tá bom? A gente está aqui então na central dessa ferramenta do Project Online. Aqui em cima a gente tem uma breve introdução, né? Isso aqui vem, a gente costuma falar que vem como default, a gente pode ajustar, pode tirar. Aqui embaixo a gente tem um controle de trabalho, esses botões aqui eles são configuráveis, né? Esses aqui são os padrões da ferramenta, mas a gente pode criar outros botões aqui conforme seja necessário, algumas parametrizações, né? Como esse de relatórios aqui que eu criei. Aqui do lado, né, a gente tem um controle de menus, né? Então, a gente tem os botões aqui para a gente poder selecionar. Né? Então, a gente começa aqui por projetos, aprovações, tarefas, quadro de horários, recursos, estratégia. Aqui na parte de estratégia é onde a gente faz a análise e priorização, né, do portfólio de projetos. Então, eu vou dar uma resumida, uma passada bem rápida aqui, para vocês entenderem como funciona mais ou menos, tá? Então, se a gente clicar aqui em estratégia ou em biblioteca de objetivos estratégicos, a gente vai iniciar o nosso trabalho aqui de análise e seleção, né, do portfólio de projetos. O que ele vai me pedir aqui, né? Essa tela, ela permite que a gente crie, né? A gente vai levantar na nossa empresa, no nosso negócio, quais são os objetivos, né? Quais são os critérios para que a gente possa seguir com os projetos, né? Então, quais são os objetivos estratégicos do meu negócio? Quais são os objetivos estratégicos da minha empresa? Então, a gente vai criar esses objetivos aqui dentro dessa biblioteca para que a gente possa priorizar em relação aos projetos aí mais para frente, tá bom? Então, eu não vou abrir nenhum, mas basicamente aqui a gente tem alguns critérios já criados, tá? Aqui embaixo na parte de priorização dos objetivos estratégicos, a gente tem já uma primeira fase realizada, né? Então eu vou pegar aqueles critérios que eu criei, eu vou até abrir esse aqui para a gente olhar. Eu vou pegar aqueles critérios, né? Aqueles objetivos que eu criei do meu negócio ali na biblioteca e vou fazer um relacionamento entre eles. Né? Eu vou dizer, olha, esse critério é tão importante quanto esse outro, quanto mais importante que esse outro aqui. Então, com base nessas análises que a gente faz, com base nessa prioridade que a gente cria, ele gera para a gente aqui uma pontuação, né? E aqui embaixo ele valida essa pontuação, que é o índice de consistência da ferramenta. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Kelly, com base nos critérios que você está utilizando e nas prioridades, você tem um índice de consistência de 96,37%. Tá? Então a gente está dentro ali do esperado. Claro que, de novo, eu tô falando de forma bem resumida, tá? Se vocês precisarem disso mais detalhado, a gente consegue fazer. Mas só para que vocês entendam que é uma ferramenta aí muito utilizada ainda no mercado, tá? A gente tem aqui a parte de análise de portfólio, então fiz lá a criação dos meus objetivos estratégicos, fiz a priorização desses objetivos, né? Gerei ali meu índice de consistência acima ali de 90%. Legal, vamos para a análise de portfólio. Como é que funciona essa análise de portfólio? Aqui ele permite que a gente faça algumas análises, tá? Análise com relação a custo e análise com relação a recurso, né? Aqui em cima do lado a gente consegue ver que a gente tem um tipo de restrição, né? Com base em custo, com base em recurso, né? Ou com base em custo e recurso, né? Então, eu vou abrir essa primeira aqui que a gente fez, né? É uma análise de portfólio de 5/5 de 2024. Eu fiz aqui 3 visões possíveis, né? E você pode criar quantas visões você precisar. Às vezes uma diretoria, ela quer ter uma visão específica, a gente pode criar essa visão para ela. Uma outra diretoria quer ter uma outra visão com outros critérios, por exemplo, e a gente pode ter uma outra visão para ela aqui, tá? Eu vou abrir esse daqui para a gente poder olhar como é que funciona, como é que é finalizada, né? Como é que é feita essa análise. Então, basicamente, a gente tem aqui as medições, né? A gente tem a fronteira eficiente, a gente tem os projetos, né? Então, de forma muito resumida, né, e rápida aqui, né? A gente tem o orçamento, né? Então, eu coloquei ali um critério que era orçamento
para o segundo semestre de 2024, né? Então, qual que era o meu orçamento? Meu orçamento é esse valor aqui. Então, todos os projetos dentro da minha carteira, eles não devem passar deste valor, ok? Aí aqui embaixo a gente tem o número de projetos selecionados. Então, com base nesse valor, né, e com base nos critérios que eu coloquei lá nos objetivos estratégicos, ele vai dizer, olha, você tem 5 projetos que cabem ali nesse valor, de acordo com os critérios que você colocou de aderência, né, os critérios objetivos ali, os critérios do meu negócio, né, os objetivos estratégicos do meu negócio. Então, ele está falando o seguinte: olha, você tem 7 projetos, beleza. Desses 7 projetos, 5 cabem dentro desse orçamento. E com relação a esses 5, se você colocar esses 5, você vai ter um valor estratégico de 81,17%. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, se você utilizar essa análise que eu fiz, você vai conseguir colocar 5 projetos para poder executar e você vai ter um valor estratégico, né, de acordo com os objetivos que a gente colocou, de acordo com as prioridades que a gente colocou, de 81,17%. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem 3 visões, né? A gente tem, conforme a gente pode gerar, conforme eu falei, né? Então eu criei uma chamada linha de base, depois eu criei uma com um valor um pouco maior, que eu queria entender como é que seria isso, né? A gente tem a possibilidade, né, Imagine que a gente está fazendo essa análise com a diretoria. E a diretoria diz que o projeto de migração de infraestrutura de nuvem, né, em nuvem, ele precisa, independente do que está se dizendo aqui análise, entrar. Né? Então a ferramenta permite que a gente faça essa adição de projeto forçada aqui. Né? Ele permite que a gente force a entrada ou a saída de um projeto, tá? Porque pode acontecer que para alguma diretoria, né, um projeto ele é mais prioritário do que o que a gente está colocando aqui com base em custo, com base nos objetivos, né? Então, ele também tem essa facilidade aqui do lado. Mas, olhando aqui para frente, né, a gente pode ver os projetos, né, e o valor estratégico de cada um, tá vendo? Né? Então, somando todos os projetos que eu estou analisando aqui, que são 7 projetos, né, eu tenho o valor estratégico de 100%. Se eu pegar, então, o valor de 800, que está aqui, ele está falando o seguinte, olha, com esse valor aqui, você entra com 5 projetos, você inicia 5 projetos e entrega 81,17% do seu valor estratégico. E aí você deixa de entregar esses 18% aqui. Então a gente pode fazer análise desse tipo, né? Pode fazer análise com base em custo, com base em recurso. Eu tenho recurso suficiente para poder iniciar essa quantidade de projetos? Qual que é o projeto mais importante para mim? Qual que é o projeto mais importante para esse cenário aqui? Então a gente pode brincar e criar vários cenários aqui, né? A gente também tem esse gráfico de bolhas aqui, né, que permite a gente analisar os projetos que estão para entrar, né, os projetos selecionados, não selecionados, com a inclusão forçada, com a exclusão forçada. Então a gente pode analisar, por exemplo, esse projeto aqui é um projeto que foi selecionado, ele tem uma prioridade, né, um valor estratégico de 34,42%, o orçamento dele está aqui embaixo também, né, a gente tem em contrapartida, tem esse outro aqui, que tinha o valor aqui estratégico de 3,65%, né? Então a gente consegue ter vários insights aqui com base na análise e seleção de portfólio do Projeto Online. Tem outras coisas que a gente pode analisar, mas de forma muito resumida, que análise de seleção de portfólio, né? E priorização, na verdade, é isso, certo? Então eu vou fechar aqui essa categoria e vou abrir aqui então a parte de projetos, central de projetos, né? Então, dependendo da forma, né, do perfil que eu tenho de acesso à ferramenta, eu posso enxergar todo o meu portfólio de projetos, né? Então, aqui em cima a gente tem uma linha do tempo, na qual, né, eu, gerente de projetos de uma área específica, quero visualizar alguns projetos mais importantes. Então, eu posso adicionar esses projetos mais importantes aqui nessa linha do tempo, né? Então, eu consigo ver quando ele inicia, quando ele termina, ok? E aqui embaixo eu consigo visualizar todos os projetos da minha carteira, né? Como eu falei, se eu tiver um perfil de gerente de portfólio, um perfil de PMO, né? Um perfil mais alto, ele permite que eu enxergue aqui toda a minha carteira de projetos. Então, eu posso enxergar essa carteira de projetos segmentada por vários critérios, né? Então, por exemplo, nesse cenário aqui, eu estou analisando a minha carteira de projetos, que pode ser da minha organização, pode ser da minha área, pode ser da minha gerência, né? Mas eu estou analisando isso com base num critério que é
projetos por programa, né? Então, todos os projetos agrupados ali por programa, eu consigo validar, então, como é que está a saúde da minha carteira de projetos, né? A gente tem aqui um programa chamado Transformação Digital e Recursos Humanos, a gente tem alguns projetos que estão aqui dentro, né? Aqui do lado eu consigo ter algumas informações de execução, então qual que é o indicador de prazo, como é que está o indicador de custo, quem que é o proprietário, né? Eu consigo mudar também essa visão aqui da minha carteira, então eu posso selecionar. Agora eu não quero mais ver por programa, agora eu quero ver por proprietário. Eu consigo ver também, né? Então eu consigo selecionar aqui e entender quem é responsável por qual projeto, né, dentro da minha carteira de projetos, ok? Eu também consigo visualizar aqui os projetos por fase, né? Então, em determinado momento eu quero saber quais são os projetos que estão em execução. Eu não preciso abrir projeto a projeto, né? Eu venho aqui na minha carteira e beleza, eu quero ver quais são os projetos que estão em execução. Estão todos aqui, segmentados, né? Consigo entender também o percentual, né, de execução. Consigo entender várias coisas aqui sem ter que sequer abrir um projeto, um cronograma para poder entender no detalhe ali. Posso fazer isso? Claro que eu posso, né? Então, se a gente vier aqui, olhar aqui os projetos, deixa eu só mudar o tipo para facilitar aqui. Eu vou colocar então por área solicitante. Beleza, projetos por área solicitante. Eu quero ver então os projetos da área de TI, né? E eu vou abrir esse aqui de expansão de infraestrutura em rede. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um link direto para os detalhes do meu projeto, né? E daqui a pouco eu vou mostrar o que a gente tem aqui. Mas veja que em uma linha eu já tenho muitas informações, né? Eu sei que esse projeto tem um cronograma, que é esse ícone azulzinho aqui, né? Eu sei que esse projeto tem um risco, eu sei que esse projeto tem um problema, e eu sei que esse projeto tem documentos dentro dele já, né? Anexados a ele. Fora isso, eu tenho data de início, término, percentual planejado, percentual realizado, os indicadores aqui conforme eu comentei, o responsável por esse projeto e a área solicitante. Olha quanta informação que eu já peguei numa linha, né? E isso para todos os projetos da minha carteira. Olha que beleza, né? Então, eu vou clicar nesse projeto, vou pedir para abrir esse projeto. Quando a gente pede para abrir, a gente tem lá as informações que a gente pode trazer do nosso projeto, né? Essas informações são parametrizáveis, tá? Então, eu posso ter aqui, além de área solicitante, posso ter a área que vai executar, a executora desse projeto, né? Então, posso ter outros campos aqui que me tragam mais informações sobre esse projeto, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho o nome do projeto, tenho o ID desse projeto, eu tenho uma descrição, eu tenho início e término, né? Tem o proprietário, tem a qual programa que ele está vinculado, né? Isso facilita quando a gente faz lá a análise de portfólio. Tem a área solicitante, tem os resultados esperados, né? Tem a fase que ele está e tem o status desse projeto, né? Então ele está na fase de execução e o status dele é em andamento. Legal. Tenho aqui o impacto estratégico. Essa página aqui, ela permite que a gente faça aquela análise de portfólio que eu mostrei há pouco, né? Com base nesses critérios que a gente seleciona aqui, ele gera lá as pontuações de cada um dos projetos, tá bom? Eu tenho aqui um cronograma, esse mesmo cronograma que ele vai mostrar aqui, o web, né? Então ele permite que eu veja aqui toda a execução do meu projeto, né? Todo o cronograma de atividades do meu projeto aqui dentro, né? E também permite que eu abra via Project Professional, né? Para que eu tenha ali uma flexibilidade melhor de manutenção desse cronograma. Mas aqui eu posso fazer edição, caso eu queira, dos projetos, tá? Das atividades desse cronograma. Né? Eu também tenho modos de exibição aqui que permitem que eu tenha uma visão clara sobre algumas coisas. Então, se eu não quiser ver as atividades, né, que aqui eu estou olhando o resumo das tarefas, eu posso ver, então, esse cronograma aqui por custo, né? Eu quero ver, então, o custo. Tem algum custo relacionado a esse projeto? Qual que é o custo que eu tenho, né? Custo de linha de base, variação de custo, custo real, o custo fixo, né? O que eu tenho aqui? Então, eu tenho várias visualizações aqui, né? Que eu posso utilizar para poder, de acordo com o contexto que eu preciso, né? Para poder entender o que está acontecendo. Legal. Dentro disso, também tem uma linha do tempo, né? Conforme eu comentei lá na central de projetos, a gente tem uma e aqui dentro de cada projeto a gente tem outra que a gente pode utilizar para facilitar a visualização de quem acompanha aí os projetos, tá? Eu tenho outras páginas aqui que são parametrizáveis, eu não vou entrar no mérito delas agora, mas a gente pode ter N páginas de acordo com a necessidade do seu negócio, da sua empresa aí, tá? A gente também tem o site do projeto, né? O que esse site do projeto
me traz, né? Ele permite, lembra que quando eu mostrei a linha, né, ele mostrou pra gente que tinha riscos, tinha problema, tinha documentação. Normalmente, né, tem outras formas de se fazer isso, mas na maioria das vezes a gente guarda essas informações no site que é vinculado ao projeto. Então imagine que eu criei um projeto, junto com ele criou um site que permite que eu guarde documentação, artefatos do meu projeto, né, que podem estar segmentados por fase, que podem estar segmentados aí de acordo com a metodologia de execução do seu projeto, né? Então, por exemplo, aqui se eu vier na pasta de iniciação, eu posso ter lá o termo de abertura do projeto, né, ou outros documentos, né? Se eu voltar aqui na biblioteca de documentos, eu posso ter outros documentos, né, dentro dessa página aqui. Né? Então, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, eu posso ter N documentos aqui que ficam armazenados e segmentados para esse projeto. Tá? Eu vou voltar aqui nos detalhes do projeto. Falta uma coisa importante. Deixa eu voltar lá no site do projeto. Então, falando ainda de site de projeto, né? Então, para cada site, eu tenho, né, para cada projeto eu tenho um site. Eu tenho aqui outras informações, né? Então, eu posso ter para este projeto que eu abri, que é a expansão da infraestrutura de rede, além da biblioteca de documentos, eu posso ter um bloco de notas, né? Um bloco de anotações que permite que eu faça anotações ali referentes a esse projeto, né? Então, as reuniões, as atas, elas podem estar todas dentro desse bloco e eu posso compartilhar isso com os membros da minha equipe, né? Os membros desse projeto. A questão aqui de calendário, então os eventos desse projeto, eles podem estar criados aqui nesse calendário, e ele serve como lembrete, alerta lá, tem integração com Outlook, a pessoa recebe isso como e-mail, tá? Então recebe lá um invite dizendo que tem um alerta, né? Dizendo que tem uma reunião para acontecer, sei lá, no dia 17, às 2 horas da tarde, né? Quando a gente vem aqui em adicionar, ele permite que a gente crie essas informações. Tenho aqui os riscos, né? Então, aqui eu tenho só alguns criados para a gente usar como exemplo, mas eu vou abrir um deles aqui para a gente poder olhar. Deixa eu pedir para editar esse item. Então, imagine que aqui é uma lista de riscos, eu posso ter um ou N riscos para o meu projeto, né? Então, eu posso ter lá várias informações, como título, proprietário, para quem que ele foi atribuído, qual que é o status, né? Quando que esse risco vence, qual que é a probabilidade dele acontecer, qual que é o impacto se ele acontecer, se ele impacta em custo, qual que é esse custo, né? Para que a gente depois, caso seja necessário, né, extrair isso em relatório também. Descrição, plano atenuante, plano de contingência, o que vai disparar, né? Descrição do acionador, o que dispara esse risco, né? Eu posso fazer uma descrição, eu posso colocar um elemento aqui, uma data, né? Uma tarefa não concluída, o que pode ser isso, né? E aí eu salvo esse item como risco, né? Ou como problema aqui, e ele fica guardado e relacionado ao meu projeto, tá? Aqui tá a mesma coisa com os problemas, né? Ele também permite que eu crie aqui a mesma coisa, é uma lista que permite que eu, né, preencha esses vários campos ali, que deixe mais claro o que está acontecendo no meu projeto, para que a gente consiga também fazer o acompanhamento ali de ponta a ponta, tá bom? Então, de forma muito resumida, a central de projetos, ela permite que a gente faça tudo isso, ok? Então, central de projetos é isso. Tem a parte aqui de aprovações, né? Então, a parte de aprovações é um controle que existe na ferramenta. Veja que aqui eu não tô utilizando nenhuma, mas ela permite que, caso você tenha vários perfis executando atividades dentro do seu cronograma, dentro do seu projeto, ela permite que você receba essas atualizações para que você possa fazer aprovações. Então, imagine que eu sou gerente de um projeto e, né, dentro desse projeto tem 10 colaboradores. Só que eu quero fazer o controle ali mais detalhado, né? Então, e esses colaboradores, eles vão apontar o progresso das atividades do meu projeto. Então, esse projeto tem um cronograma, esse cronograma tem X atividades, X tarefas, e cada um desses membros recebeu ali uma quantidade de tarefas para poder executar. Então, o recurso A, ele vai dar um andamento de, sei lá, a atividade dele é de 10 horas, ele andou com essa atividade 4. Então, ele vai lá e coloca que ele andou 4 horas. Quando ele fizer isso, eu recebo uma notificação. Olha, o recurso A, ele andou 4 horas no projeto XYZ. Aí eu tenho a opção de aprovar e isso ser publicado no projeto, ou não, ou ele tá com algum problema e eu preciso conversar com ele e isso não ser aprovado e não impactar o projeto, tá?
Então, eu tenho esse controle aqui de aprovações. Ele também serve para controle de quadro de horários, tá? Então, quando eu habilito essa parte aqui de quadro de horários, né, para controle de timesheet, eu também recebo aprovações aqui. Então, o meu recurso, ele trabalhou essa semana 8 horas por dia no projeto XYZ. E ele vai me mandar esse quadro de horários do mês para que eu possa aprovar e fazer o pagamento, por exemplo. Né? Então, eu recebo ali essas aprovações para poder, essas solicitações para poder fazer as aprovações e disparar os pagamentos. Tudo bem? Tem aqui a central de tarefas. Né? Essa central de tarefas ela fica visível para os recursos, né, para os membros da equipe, para as pessoas nas quais eu tenho atividades atribuídas, né, então ele tem uma visibilidade aqui a quais projetos, então essa linha azul representa quais projetos ele está atribuído e essas linhas embaixo representam quais são as tarefas que ele tem nesses projetos, né, então no projeto de aplicativo de automação ele tem essas tarefas, no projeto de desenvolvimento de aplicativo móvel, né, aqui de entrega de alimentos, ele tem essas outras tarefas, e aqui do lado eu tenho a quantidade de horas que ele precisa executar e a quantidade de horas que ele já executou, tudo bem? Então aqui eu tenho trabalho restante, trabalho concluído e trabalho. Trabalho é o que ele vai receber como previsto, né? O trabalho concluído é a forma como ele vai executando e o trabalho restante é o que é a diferença entre o planejado e o concluído, ok? Eu consigo acompanhar isso também, né, recurso ao longo da semana. Eu posso fazer esses apontamentos aqui, né? E isso facilita ali a vida dele e a vida de quem está aprovando essas horas. Tem também a central de recursos. A central de recursos aqui tem poucas informações, mas já serve aqui para a gente fazer uma brincadeira, né? Então eu posso visualizar aqui as questões de capacidade, né? Então, disponibilidade e capacidade, né? Eu tenho essa lista de recursos e eu tenho X projetos. Eu preciso entender quando que a Kelly vai estar disponível para poder trabalhar no meu projeto. Eu consigo visualizar aqui. E tenho também a questão de atribuições, né? Então, eu também consigo visualizar, de acordo com os recursos que eu selecionar ali, onde que esse recurso está trabalhando, quantas horas ele tem de trabalho, quantas ainda restam, para que eu possa ver também a questão de execução das atividades, né, e quanto que ele vai ter disponibilidade. Então, isso aqui facilita a gente no controle de atribuições de atividades em projetos, ok? Eu acho que são essas as informações principais. Veja que são bastante informações. A gente falou de uma única ferramenta que mostrou tudo isso pra gente, né? E eu tô falando realmente em muito alto nível. Essa ferramenta ainda tem muito mais detalhes, né? Eu vou até abrir aqui um dos cronogramas para a gente poder ver. Eu falei que, né, eu posso ver ele na web, conforme eu mostrei para vocês, mas eu também posso ver ele clicando aqui e abrindo direto no Project, né? Então eu vou abrir ele aqui para a gente poder dar uma olhada. Então aqui eu tenho o meu projeto. Vou abrir ele aqui. Ele deve estar com checkout para outra pessoa, mas eu vou abrir ele talvez ali como só leitura. Então ele está abrindo ali para mim como somente leitura. Eu tenho aqui o controle, né, do meu cronograma com as atividades, né? Então cada atividade ali tem os seus indicadores, seus percentuais de execução. Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver. Pronto. E aí, eu tenho aqui os controles, né? Tenho aqui as atividades, que são de fato o meu cronograma. Então, o que é o projeto? A linha 0. As atividades, como elas estão distribuídas aqui, né? Posso ter os custos, né? Posso ter aqui os recursos atribuídos, as predecessoras, né? Então, aqui ele permite que eu faça o controle detalhado do meu cronograma. Tudo bem? Eu vou fechar aqui. Beleza? E eu acho que é isso, né? De informações aí para vocês. Essa é uma ferramenta muito utilizada no mercado. A Microsoft está lançando outras ferramentas também aí para controle de projetos, né? No roadmap dela tem algumas outras ferramentas, mas essa daqui ainda é a principal ferramenta para controle de projetos e portfólio, né? Para solução, né? Muita gente faz confusão aí, mas a gente tem como solução, né? O PPM, que é o Project and Portfolio Management, né, que é o controle de portfólio e projetos, e a gente tem como ferramentas, né, os fornecedores. Então, uma das ferramentas, a principal, inclusive, é o Project Online, Microsoft Project Online, que é essa ferramenta que eu acabei de mostrar para vocês aí de forma muito resumida. Se você gostou, né, e achou interessante, vai fazer sentido para o seu negócio,
a KSTI, ela presta esse tipo de serviço de consultoria, ela presta também serviços de suporte e manutenção aí para suas soluções, tá? A gente consegue fazer tanto aí o trabalho de consultoria, entender como é que você tá, como é que essa ferramenta se adequa melhor aí ao seu processo, o trabalho de implantação, né, o trabalho de suporte, caso você necessite. Então, fizemos a implantação, fizemos os treinamentos, finalizamos o projeto. Ah, mas eu preciso de algum suporte, algum apoio. A gente tem esse trabalho contínuo aí, né? A gente tem apoiado bastante clientes aí nesse trabalho. Tudo bem? Eu acho que é isso. Muito obrigada e até a próxima.